iniciar agora a correção de matemática, essa da aula 8, do livro integrado das páginas 47 a 52. Só para lembrar, nós estamos falando de frações, tá bom? E a primeira sessão é a diga aí, que nós não fizemos na aula, então nós vamos responder aqui também na correção, tá bom? Primeira questão traz... você sabe qual é o comprimento em centímetros das tábuas de que Eliseu precisa? Então veja bem, lá no início... Disse que Eliseu foi comprar madeira para substituir algumas prateleiras do seu guarda-roupa. E ele disse que ele precisa de 3 pedaços de meio metro desta tábua. Então, ele está falando de meio metro. 1 metro inteiro tem 100 centímetros. Se ele está falando que ele precisa de meio, a metade, ele está precisando então de 50 centímetros, de pedaços de 50 centímetros, ok? Vamos para a situação da Edith agora. A Edith faz pães para vender. E ela diz que para 2 pães pequenos ela usa meio quilo de farinha. Estamos falando de um outro marcador agora, que é de peso. Então, 1 quilo inteiro tem 1000 gramas. Ela usa meio quilo, que é 500 gramas de farinha. E a pergunta é, quantos pães pequenos ela poderá fazer? Então, a Edith poderá fazer com essa quantidade 2 pães. Vamos para outra situação agora, que é a do Horácio. O Horácio trabalha em uma fábrica de suco de uva e ele diz assim: alguém pode trazer mais garrafas de meio litro, por favor? Quantos mililitros de suco cabem nas garrafas que o Horácio está pedindo? A gente está falando de capacidade agora e ele fala de meio litro. 1 litro equivale a 1000 ml. Então, se ele está querendo só a metade, então ele está querendo 500 ml, garrafas de 500 ml, ok? Em quantos minutos a pessoa precisará chegar à clínica para ser atendida pela médica? Olha só, a Heloísa é secretária em uma clínica médica. Se a senhora chegar aqui em meia hora, a doutora poderá atendê-la. Meia hora, marcadores de tempo. Então, 1 hora inteira tem 60 minutos. Se ela está falando em meia hora, ela está falando em 30 minutos, tá bom? Vamos seguir. Agora complete as frases. Letra A, 50 centímetros é a metade de... Estamos falando de comprimento. Centímetros é comprimento. Marcador base de comprimento é metro. Então, 1 metro, 50 centímetros é metade de 1 metro. Letra B, 500 ml é metade de... Estamos falando de capacidade, litros, tá? ml, medida base é 1 litro. Então, 500 ml é metade de 1 litro. Agora, peso, 500 gramas é metade de 1 quilograma. E a última, 30 minutos, é metade de 1 hora, certo? Vamos seguir, então. Só lembrando aqui das frações, foi passado na aula, mas só para retomar o raciocínio de como a gente faz a leitura das frações, tá? Quando nós temos um inteiro, meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. É a representação das frações até o 10, tá bom? Vamos seguir aqui com a atividade lápis na mão. Atividade 1. Uma fita de 1 metro de comprimento foi cortada em 4 partes iguais, assim como está sendo representada no desenho de vocês aí. A letra A diz, escreva as medidas em centímetros à esquerda da tesoura em cada corte. Então, vamos lá fazer então o que está sendo pedido na letra A. Primeira coisa que a gente vai lembrar é que 1 metro é igual a 100 centímetros, tá bom? E com isso a gente vai colocar essa marcação das medidas em centímetros nas tesouras. Vamos lá. Primeiro, 25 centímetros. A segunda, 50 centímetros. A terceira, 75 centímetros, certo? Questão da letra B. Qual é a cor da tesoura que está cortando a fita de 1 metro bem no meio? Então, olha só. A que está cortando bem no meio é essa aqui, ó. É a tesoura de cor vermelho. Letra C. Quantos centímetros há em 1/4 da fita? Para a gente entender que 1/4, a gente precisa perceber que está sendo dividido em 4 partes, tá bom? Então, vamos lá. 25, 25, 25, 25. Por quê? Porque 25 mais 25 é 50, mais 25 é 75, mais 25 é 100. 100 o quê? 100 centímetros, que equivale a 1 metro. Então, aqui a resposta na letra C, 25 centímetros. Letra D, quantos cortes foram feitos para repartir a fita em 4 partes iguais? Então, aqui eu tenho 1 corte, 2 cortes, 3 cortes. Essa é a resposta, então,
da letra D. Uma leiteira fabrica manteiga em embalagens de 3 tamanhos diferentes. Então, aqui estão as embalagens diferentes. A gente só vai colocar a etiqueta em cada uma delas, tá? Fazendo a correspondência. Então, aqui eu tenho a manteiga de 1 kg, porque ela é a maior, né? Representa a maior. Aqui eu tenho a de meio quilo. Por quê? Porque ela é a metade do tamanho dessa outra, tá vendo? Aqui, ó, se a gente dividisse ela aqui ao meio, teríamos a metade. E essa outra que é 1/4 do tamanho de 1 quilo. Então, dariam 4 dessas dentro dessa aqui, ó, pequenininha assim, ó. 1, 2, 3 e aí na parte de baixo 4. Então, 1/4 de quilos. Ontem Ana fez 1 litro de limonada e repartiu igualmente em 2 jarras. Hoje ela fez 1 litro de refresco de maracujá e repartiu igualmente em copos de 250 ml. Então, complete corretamente essas frases usando frações. Cada uma das jarras tem meio litro de limonada. Se ela fez 1 litro e dividiu em 2 jarras, metade, metade, 500 ml em cada jarra, ou seja, meio litro de limonada. Então, para a gente entender a capacidade de cada copo, a gente vai somar 250 mais 250 que dá 500, 250 mais 200 que dá 500 e 500 mais 500 dá 1 litro, certo? A capacidade de cada copo é igual, então, a 1/4 de litro, ok? Leia o rótulo da garrafa de suco concentrado de manga. Nós vamos assinalar verdadeiro ou falso e reescrever as falsas, tornando as verdadeiras nos espaços, ok? Vamos seguir, então. A garrafa contém 1 litro de suco de manga. Isso é verdade? Não, não é verdade, é falsa, tá bom? Aqui tem a informação, ó, de que tem 500 ml, é falsa. Então, vamos colocar a letra F aqui. A segunda questão diz que 1.500 ml de água é mais do que 1 litro de água. Sim, é verdadeiro. 1 litro é 1.000 ml. E se ele está dizendo que 1.500 é mais, é verdadeiro, tá? Verdadeiro. 1.500 ml de água é igual a 1,5 litro de água. Sim, é verdade. Por quê? Porque 1.000 ml é igual a 1 litro. E a metade de 1.000 é 500. Então, 1.500 ml de água é igual a 1,5 litro de água, sim, verdadeiro. E a próxima também é verdadeira. Por quê? Para obter 1.500 ml de água, podemos encher 3 vezes uma jarra de meio litro. Verdade. Meio litro não é 500 ml? Então, 500 mais 500 mais 500 é igual a 1.500. Então, é verdadeira também. E a última, seguindo a receita do rótulo, obteremos 3 litros de refresco. Isso é verdade? Não, gente, não é verdade, tá? Essa informação é falsa. Tá dizendo aí que juntando 1.500 ml de água ao conteúdo desta garrafa, você fará um delicioso suco de manga. Então, juntando 1.500 com 500, dá 2.000 ml, que equivalem a 2 litros e não a 3 litros, tá? Então, as respostas, reescrevendo e transformando essas respostas em verdadeiras, a garrafa contém 500 ml de suco de manga e aqui, seguindo a receita do rótulo, obteremos 2 litros de refresco e não 3, certo? Próxima questão é a questão 5. Pense nos valores das cédulas e moedas do nosso dinheiro e escreva 2 frases usando a fração meio ou metade e 2 frases usando a fração 1/4. Então, essa questão ela é pessoal. Existem várias formas de você conseguir fazer isso. Eu vou exemplificar só 2, tá? Você pode fazer como a minha ou pode deixar como você fez, baseado na quantidade de moedas e na quantidade de notas, tá bom? Então, a moeda de R$1 ela vale a metade da nota de R$2, certo? Porque uma moeda de R$1, 2 moedas de R$1 equivalem a R$2. E a outra, a moeda de 50 centavos vale 1/4 da nota de R$2. Por quê? Porque 50 centavos mais 50 centavos é R$1 e R$1 mais R$1 é igual a R$2. Então, são 2 alternativas aí também. Escreva abaixo a fração de cada retângulo que está pintada. Aqui na letra A é metade, tá bom? Porque eu tenho aqui, ó, 8 quadradinhos, sendo que 4 estão pintados. E 4 é a metade de 8, então metade. Aqui é a mesma coisa, só está pintado de forma diferente. Então, metade. Aqui também
a mesma coisa está pintado de forma diferente. Então, também a metade. E aí, ele pede na questão D que você tente representar essa fração na figura esquerda de um modo que você achar conveniente. Então, essa questão também ela é pessoal. E que depois você vai descobrir outras formas que os colegas de vocês também fizeram e vai copiar na parte direita. Isso a gente vai fazer na tutoria. Questão 7. Pinte um quarto de cada uma das figuras. Então, um quarto, uma parte das 4 que existem, tá bom? Então, a gente vai pintar aqui na letra A, ó, um pedacinho aqui. Vamos pintar na letra C aqui um pedacinho aqui, na letra B também, na letra D também. Então, a representação da pintura das figuras ficarão assim, certo? Professora, mas eu pintei a primeira, não tem problema, tá? Professora, mas eu pintei a de cima, não tem problema, desde que você pinte uma só parte das 4 que existem. Flávia comprou uma barra de chocolate e vai comer um quarto dela em cada dia. Quantos dias ela vai levar para comer a barra toda? Já está dizendo aqui, ó, tá? Ela vai levar 4 dias, tá bom? Leia os quadrinhos. Tereza deu a metade para o José. Daí a Tereza ficou pensando, quebrou a barra de chocolate no meio e deu para José. E o que foi que ela fez? Ela deu metade da barra para José, ela ficou com mais da metade da barra, ou ela deu mais da metade da barra para José? Então, vamos contar lá. Aqui, ó, a barra, ela tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tabletezinhos. Então, ela deu aqui, ó, 1, 2, 3, 4. No entanto, Tereza ficou com mais da metade da barra, certo? Então, essa é a alternativa que vocês vão marcar. O correto seria que Tereza repartisse a barra na outra posição aqui, ó, certo? Se ela repartisse na horizontal aqui, ó, seria 5 para ela e 5 para ele, ok? Então, ela ficou com mais da metade da barra. Essa questão, a questão 10, nós respondemos juntos na aula, certo? Então, a resposta é conforme a explicação que foi passada na aula, e a conclusão que nós chegamos também já está registrada, ok? Em cada item, pinte a fração indicada. Então, nós temos aí do item A ao H e está pedindo para pintar um quinto, um terço, um quarto, metade, né? Meio, um terço, um quinto, um quarto. Então, a gente vai pintar sempre uma parte da quantidade que existe de divisão. Então, nós vamos aqui na letra A. Um quinto, nós vamos pintar uma parte das 5 que existe, ok? Então, se existem 5 partes, a gente vai pintar somente uma. Na letra B, existem 4 balas. E aqui está dizendo para pintar a metade delas, certo? Então, vou pintar 2 balas, que é a metade de 4. Letra C, está pedindo para pintar uma das 3 que existem. Então, vou pintar somente uma. Aqui também está pedindo para pintar uma das 3 partes existentes. Então, vou vir aqui, ó, vou pintar uma. Letra E, um quarto, uma das 4 que estão aparecendo. Então, vou pintar aqui só uma. Letra F, uma das 5 que estão aparecendo. Vou pintar aqui só uma. Letra G, metade. Se tem 2, a metade de 2 é 1. Então, vou pintar só 1. E na letra H, um quarto. Mesma coisa, eu tenho 4, mas eu vou pintar somente uma. Seguindo, então, na questão 12, se uma hora tem 60 minutos, quantos minutos há em meia hora? Então, 60 minutos, se eu estou perguntando meia hora, eu já sei que em uma hora tem 60 minutos, a metade disso, a metade de 60 é 30 minutos. E um terço de hora de 60 minutos? Como é que fica se eu pegar o 60 e dividir por 3? Eu tenho que fazer a multiplicação por qual número? Então, qual é o número que multiplicado por 3 dará 60? É o número 20. Então, 20 minutos nós teremos em um terço de hora. Um quarto de hora, 60 minutos dividido por 4. Temos, então, 15 minutos. Por que 15 mais 15 é 30 e 30 mais 30 é 60? Letra D, um quinto de hora equivale a 12 minutos, porque 12 vezes 5 é igual a 60. Então, aqui
tem a explicação de como que foi feito. Então, 60 dividido por 2 dá 30, 60 dividido por 3 dá 20, 60 dividido por 4 dá 15 e 60 dividido por 5 dá 12, ok? Vamos então agora para a questão 13. Se repartirmos 1 litro de água em copos de 200 ml, quantos copos usaremos? Vamos pensar assim, ó. 1 litro é igual a 1000 mililitros, certo? Então, a gente vai somar aqui 200, mais 200 que dá 400, mais 200 que dá 600, mais 200 que dá 800, mais 200 que dá 1000 mililitros. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 copos, tá bom? Então, que equivalem a 1000 mililitros ou a 1 litro. Que fração do litro cada copo representa? Então, 1/5 do litro, ok? Esse 1 litro está sendo dividido em 5 partes. Questão 14. Bruna trabalha em uma confeitaria. Hoje ela fez um bolo de laranja e marcou na cobertura onde devem ser cortados pedaços todos iguais. Um dos pedaços já está sendo servido. Que fração do bolo está sendo servida? Vejam que o todo, olha, foi dividido em 5 partes e está sendo servido uma parte só das 5. Então, a representação aqui é 1/5. Tudo bem? Entendido assim? Vamos seguir, então. Nós vamos ficar agora com essa atividade. Não se esqueçam que vocês têm positivo 1, né, para fazer e que tem prazo de 10 dias a contar da abertura. Então, coloquem as atividades em dias, tá bom? Confiram a correção, revejam o vídeo caso precisem, anotem as dúvidas e até a próxima correção. Fiquem com Deus. Abraços virtuais das professoras Francisca, do 4º ano A, Rosirene, do 4º ano B e Janaína, do 4º ano C. Tchau, tchau e até a próxima.